Meus queridos, estudando a lição número 8, a partir de domingo, dia 15 de agosto, descanso que cura. Muitas vezes nós precisamos de cura, tanto física como mental, como emocional. Muitas vezes uma doença, por mais simples que seja, ela tira a nossa quietude. Uma enxaqueca, por exemplo, a pessoa não consegue fazer nada. Eu tive muitos anos de enxaqueca, porque eu trabalhava muito na igreja, fazia muitas coisas. Quando chegava à noite de sábado, eu estava acabado. Aquela enxaqueca que eu tinha que ficar dentro de um quarto fechado durante uma meia hora para que pudesse assim restaurar a minha saúde. Mas era uma coisa simples, uma enxaqueca. O que dizer quando a pessoa tem uma doença degenerativa, que recebe uma notícia que a pessoa está com câncer, por exemplo, que a pessoa está com uma doença que vai levá-la, por exemplo, à morte? A pessoa não consegue dormir direito. A minha irmã, por exemplo, quando ela soube que estava com câncer, ela ficou muito preocupada. Eu conversei com ela muitas vezes e ela dizia: eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu estou confiante que vou me curar. Mas a doença, quando ela é insidiosa, degenerativa, ela tira a quietude da pessoa, tira assim a paz mental. Para termos descanso físico e mental, nós precisamos desfrutar de saúde perfeita. E a lição dessa semana vai falar justamente sobre isso, o que Cristo pode fazer para nos dar a quietude e a paz dentro do nosso coração. Muitas vezes nós sentimos assim temos doenças, contraímos algumas situações que nos tiram a paz e a quietude. Na Bíblia, mostra-se os enfermos e os possessos do diabo como sendo uma representação de todos aqueles que estão privados, por exemplo, de vida, estão prisioneiros, por exemplo, do sofrimento e da dor. Muitas pessoas hoje sofrem de dores e ninguém mais se importa. Por isso que Jeremias diz assim: ninguém se incomoda mais com a minha dor, porque as pessoas se acostumam tanto. Você tem uma pessoa na família que sente uma dor, tem um desconforto, chega uma hora que você se acostuma com a lamentação daquela pessoa e nem liga mais. Quando a pessoa inicia o processo, aí você corre remédio, você vai a médico, você tira radiografia, tomografia, na intenção de curar. Mas chega uma hora que a dor se torna crônica. Aí você vê que a pessoa passa por um período de sofrimento, né? Jesus Cristo é mostrado no livro de Marcos. Marcos mostrou que Jesus tem o poder de aliviar os sintomas humanos e de trazer conforto às pessoas que estão em sofrimento. Por isso que Jesus Cristo, ele se tornou, na época dele, uma pessoa muito procurada, porque ele conseguia aliviar o sofrimento humano. As pessoas que estavam assim em inquietação, em desespero, corriam até Jesus e tinham os seus problemas resolvidos. Jesus Cristo realmente se torna hoje a nossa tábua de salvação. Nos Alpes suíços tem lá uma montanha muito grande, uma das maiores do mundo, e semelhante a K2, ao Monte Everest. E nessa montanha é possível ver numa saliência da montanha, num degrau da montanha, tem uma cruz de mármore, e escrito embaixo dela, com letras bem grandes, só Jesus. E a história que se conta é que uma moça, filha de uma família rica, ela era alpinista e num domingo estava escalando aquela montanha, quando os pinos que a prendiam na montanha se soltaram e ela foi para o chão numa queda de mais de 200 metros. Foi morte instantânea. A família ficou em desespero total. Ninguém conseguia mais dormir. Perder a princesa da família foi uma coisa muito contundente. O pai sofreu muito, a mãe entrou em depressão. Os irmãos também sofreram muito. Ninguém conseguia mais assim ter sossego naquela família. Até que um dia o pai descobriu Jesus Cristo na palavra. E ele foi sentindo aquela paz no coração, ele leu as mensagens de esperança, ele leu os milagres de Jesus e ele começou a crer nessa mensagem verdadeira. Até que ele sentiu paz no coração, transmitiu isso para a esposa, transmitiu isso para a família. Ele disse: sabe uma coisa? Só Jesus conseguiu restaurar a paz para o nosso coração. Nenhum remédio, nenhum ansiolítico, nenhum calmante conseguiu dar a paz, porque todas essas situações alternativas só curam naquele momento, depois o problema volta, mas Jesus não. Jesus cura a ferida para sempre. E por isso que a família resolveu fazer aquela cruz branca, bonita, para colocar naquela montanha com as palavras só Jesus. Quando a pessoa está em desespero, só Jesus alivia. Quando a pessoa está em sofrimento, só Jesus consegue dar paz para o coração.
Aqui tem uma pergunta. Jesus, em seu ministério, ele estava pregando e as pessoas o procuravam para resolver os seus problemas. E era muita gente. E na pergunta número 1 diz assim: que acontecimento inédito ocorreu diante de Jesus em Cafarnaum? Tem o texto bíblico, Marcos 2, de 1 a 4, diz: e alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda junto à porta havia lugar para as pessoas verem Jesus anunciando a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava e introduziram o leito do homem paralítico até a presença de Jesus. Veja, que acontecimento ocorreu quando Jesus estava em Cafarnaum. Foi justamente a multidão que precisava de alívio do sofrimento, mas esse homem, esse paralítico, precisava mais do que todos, porque ele tinha 2 doenças, a doença da alma e a doença física. Ele havia passado por várias situações, ele havia tido uma vida devassa. O livro das Atualizações, na página 267, diz que esse homem tinha tido uma vida que ele não gostaria de relembrar. E por causa dos pecados cometidos, esse homem então foi acometido de uma paralisia. E agora ele foi trazido diante de Jesus. E Jesus então ali produziu o descanso para aquela pessoa. Foi para esse paralítico que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E os fariseus ignoraram. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Esse homem está blasfemando. Mas Jesus sabia do que esse homem precisava. E Jesus então curou esse homem primeiro, perdoou-lhe os pecados e depois: toma o teu leito e anda. Então foi um milagre abençoador em 2 etapas, perdoando os pecados, a cura da alma e a cura do físico também. Jesus Cristo, ele quando andava entre as pessoas, ele ajudava as pessoas em todos os momentos, em todas as situações. Aquele doente carregava um fardo enorme de pecados em sua vida. E aqui nós temos uma expressão de Ellen White na página 126 no livro Desejar das Nações, página 126. Diz o seguinte: quando Jesus andava entre os homens, eram os doentes que necessitavam de médico, os pobres, os afligidos, os opressos, as pessoas que estavam em opressão, seguiam após ele para receberem o auxílio, o conforto que não podiam encontrar em parte alguma. Depois que o paralítico descobriu que ficara doente por culpa dos seus pecados, e ele andava sofrendo ainda a discriminação de ser um pecador, porque os fariseus e os sacerdotes e os escribas e os doutores da lei, naquela época, atribuíam qualquer tipo de deficiência ou de doença a pecados cometidos. Então as pessoas diziam o seguinte: está sofrendo porque Deus está castigando. Isso é fruto dos pecados dessa pessoa. Então uma pessoa paralítica era tida como uma pessoa discriminada porque era um grande pecador. E por isso então Jesus Cristo perdoou os pecados daquele homem, primeiro para curar a discriminação daquelas pessoas, e depois para curar a parte física daquele homem. Houve um homem na China que fumava ópio. O ópio é tão viciante quanto a cocaína. Os que conseguem escapar são felizes, porque não é fácil escapar do ópio. É como a cocaína. É preciso um tratamento, é preciso uma abstinência, é preciso uma força de vontade muito grande. E esse homem então, na China, ele conseguiu ficar livre do ópio graças ao poder de Deus. Ele escutou uma mensagem numa praça pública, segurando em um poste. Ele estava delirando, mas o Espírito Santo penetrou naquele coração. Ele conseguiu, assim, reconhecer em Jesus o Salvador. Ele procurou o missionário que pregava, o missionário falou com ele, ele disse: eu aceito ser transformado por Jesus. E esse homem então recebeu então ali a cura. Foi assim, ele conseguiu superar o terrível hábito de fumar o ópio. Ele diz, quando alguém perguntou depois para ele: como é que o senhor conseguiu vencer? Ele diz assim: um dia eu corri para Jesus de joelhos e ele me aceitou e me libertou. Quantas pessoas hoje livres da depressão? Eu preguei em uma igreja, havia uma irmã com muita depressão, e não uma semana de oração. Quando chegou na sexta-feira, ela disse: irmão, eu sofri de depressão durante 12 anos.
Mas esta semana, eu vim na semana de oração, me coloquei nas mãos de Deus. Eu disse, o Senhor Jesus pode me curar da depressão. E ela disse, irmão, vou dizer para o irmão, estou curada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Não sinto os sintomas que eu sentia hoje, aquela tristeza, aquela vontade de chorar, aquela angústia, aquela ansiedade. Tudo desapareceu. Estou curada em nome do Senhor Jesus. Eu disse, louvado seja Deus. Que haja uma bênção para você também que está me assistindo aqui, que porventura talvez esteja sofrendo com alguma situação ou tenha algum parente que está em sofrimento. Confie em Jesus, coloque nas mãos dele, ele tem assim, formas miraculosas de nos aceitar e nos curar. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje, que o Senhor liberta pela cura. Senhor Deus, o Senhor libertou o homem paralítico, perdoou-lhe os pecados. Ó Deus amado, por favor, olha para nós e perdoa os nossos pecados. Cura, Senhor, a nossa alma e cura também o nosso físico. Nós suplicamos e confiamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que haja uma bênção para o seu coração nesse domingo. E vamos em frente. A semana só começou e nós estamos aqui estudando essa lição, falando sobre livres através da cura. Descanso através da cura dada pelo Senhor Jesus. Que haja uma bênção para o teu coração. Fica com Deus.